Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 15. Entre os perigos da especulação, a ocorrência do não esperado classificasse nos primeiros lugares. Existem algumas oportunidades que o mais prudente dos homens tem que agarrar, se quer ser mais do que molusco nos negócios. Riscos normais de negócios não são piores que aqueles que um homem corre quando sai de sua casa para a rua ou marca uma viagem de trem. Quando eu perco dinheiro devido a algum acontecimento que ninguém pode prever, não penso nele com mais vingança do que faço quando penso num temporal que chegou em hora inconveniente. A vida por si só, do berço à sepultura, é um jogo, e o que acontece comigo, porque não possuo o dom de uma grande visão, posso suportar sem me perturbar. Mas houve ocasiões em minha carreira como especulador, quando eu estava certo e também jogando corretamente, em que ainda assim fui enganado e perdi, devido à sorte da má-fé de oponentes desleais. Contra os crimes dos trapaceiros, dos covardes e dos grupos, nem mesmo um homem de negócios com pensamento rápido ou uma visão ampla pode se proteger. Eu nunca fui a favor da desonestidade, categoricamente, exceto contra uma ou duas bookeshops. Mas, até mesmo ali, a honestidade era a melhor política. O dinheiro grande estava em seguir os padrões, e não em ser mal pagador. Nunca pensei que fosse um bom negócio jogar qualquer jogo, em qualquer lugar onde fosse necessário manter o olho no negociante, porque ele desejava enganá-lo quando não estivesse sendo observado. Mas contra o queixoso mal pagador, o homem decente é menos poderoso. Jogo justo é jogo justo. Eu poderia dar uma dúzia de exemplos onde fui uma vítima de minha própria crença na veracidade da promessa, ou na inviolabilidade dos acordos de cavalheiros. Não devo fazê-lo porque não tem nenhum resultado útil. Escritores de ficção, sacerdotes e mulheres gostam de se referir ao pregão da Bolsa de Valores como um campo de batalha, e aos negócios diários de Wall Street como lutas. É muito dramático, mas completamente errôneo. Não acho que meus negócios são conflitos e disputas. Nunca brigo com indivíduos ou com grupos especulativos. Meramente divirjo nas opiniões, ou seja, na minha leitura das condições básicas. O que o escritor de peças de teatro chama de batalha dos negócios não são lutas entre seres humanos. São simplesmente testes da visão dos negócios. Tento me ater aos fatos, e somente aos fatos, e governar minhas ações de acordo com eles. Esta é a receita de Bernard M. Baruch 1 para o sucesso com ganhos saudáveis. Algumas vezes eu não vejo os fatos, todos eles, claros o suficiente ou cedo o suficiente, ou mesmo não raciocino com lógica. Bernard Mans Baruch, 1870–1965. Investidor, especulador e estadista americano, assessor econômico dos presidentes Woodrow Wilson e Franklin D. Roosevelt. Nenhum homem sensato pode fazer objeções a pagar pelos seus erros. Não há credores preferenciais quando se comete erros, nem exceções ou isenções. Não me refiro, também, a estas negociações que me custaram dinheiro devido a mudanças repentinas nas regras de alguma transação em particular. Tenho em mente alguns riscos da especulação que, de tempos em tempos, lembram a um homem que nenhum lucro deve ser considerado seguro até que esteja depositado em seu banco a seu crédito. Depois que estourou a Grande Guerra na Europa, começou a alta nos preços das mercadorias, conforme era esperado. Era tão fácil prever aquilo, como prever a inflação de guerra. Logicamente, o avanço geral continuou enquanto se prolongou com a guerra. Como você poderá lembrar, eu estava ocupado com minha recuperação em 1915. O próspero período com ações estava ali, e era minha missão utilizá-lo. Minha mais segura, mais fácil e rápida grande jogada foi no mercado de ações, e eu fui vitorioso, como você já sabe. Por volta de julho de 1917, não só fui capaz de pagar todas as minhas dívidas, mas ainda saí com algum dinheiro. Isso significava que agora tinha o tempo, o dinheiro e a inclinação para estudar as negociações com mercadorias, assim como com ações. Por muitos anos fiz do estudo de todos os mercados na prática. O avanço nos preços das mercadorias, acima dos níveis do pré-guerra, alcançava de 100 a 400%. Havia apenas uma exceção, que era o café. Logicamente havia uma razão para isso. A deflagração da guerra significou o fechamento dos mercados europeus, e
Imensas cargas eram enviadas para este país, que era o grande mercado. Isso levou, naquela época, a um enorme suprimento de café cru aqui, e isso, por sua vez, manteve o preço baixo. Ora, quando eu primeiramente comecei a considerar suas possibilidades especulativas, o café estava realmente sendo vendido a preços inferiores ao do pré-guerra. Se as razões para esta anomalia eram claras, não menos claro era que a ativa e crescente operação dos submarinos alemães e austríacos deveria significar uma aterradora redução no número de navios disponíveis para os propósitos comerciais. Isso, eventualmente, por sua vez, deveria levar a diminuições nas importações de café. Com reduzidos recebimentos e consumo inalterado, os estoques excedentes deveriam ser absorvidos, e quando isso acontecesse, o preço do café deveria fazer o que os preços de todas as outras mercadorias fizeram, que era subir. Não contratei um Sherlock Holmes para avaliar a situação, porque todos não compravam café, eu não posso dizer a você. Quando decidi comprar, não considerei aquilo como uma especulação. Era muito mais um investimento. Sabia que levaria muito tempo até que eu pudesse transformá-lo em dinheiro, mas também sabia que estava destinado a render um bom lucro. Isso fazia da operação um investimento conservador, mais o ato de um banqueiro que a jogada de um apostador. Iniciei minhas operações de compra no inverno de 1917. Adquiri muito café. O mercado, no entanto, não reagiu. Continuou calmo e, quanto ao preço, não subiu como eu tinha esperado. O resultado de tudo isso foi que eu simplesmente carreguei meu lote, sem nenhum propósito, por 9 longos meses. Então meus contratos expiraram e vendi todas as minhas posições. Tive um enorme prejuízo com aquela transação e ainda estava certo de que minhas ideias eram certas. Tinha estado claramente errado na questão do tempo, mas estava confiante de que o café deveria avançar, como tinha acontecido com todas as mercadorias, de maneira que, após ter vendido meu lote, comecei a comprar novamente. Comprei 3 vezes a quantidade de café que tinha carregado, com prejuízos, durante aqueles 9 meses desapontadores. Lógico que comprei opções futuras, pelo período mais longo que pude. Não estava tão errado agora. Tão logo comprei meu lote triplicado, o mercado começou a subir. As pessoas por todas as partes pareceram perceber, de repente, o que estava determinado a acontecer no mercado do café. Começou a parecer que meu investimento iria retornar com uma taxa de juros extremamente boa. Os vendedores dos contratos que eu possuía eram torrefadores, a maioria com nome e origem alemã, que tinham comprado café no Brasil confidencialmente, esperando trazê-lo para este país. Mas não havia navios para trazê-lo, e logo se encontraram na desconfortável posição de não terem o café e estarem pesadamente vendidos a descoberto, comigo na outra ponta. Por favor, lembre-se que eu primeiramente entrei comprando café enquanto o preço estava praticamente aos níveis de pré-guerra, e não se esqueça que depois que comprei, carreguei a posição por uma grande parte do ano e então tive uma grande perda com isso. A punição por estar errado é perder dinheiro. A recompensa por estar certo é ganhar. Estando claramente certo e carregando um grande lote, era justificável que eu esperasse ganhar uma grande quantia. Não seria necessário um grande aumento do preço para tornar meus lucros satisfatórios, pois eu estava comprado em muitas centenas de milhares de sacas. Não gosto de falar de minhas operações através de números, porque algumas vezes parecem muito formidáveis, e as pessoas poderiam pensar que eu estou contando vantagem. Na realidade, eu opero de acordo com meus recursos e sempre deixo uma grande margem de segurança. Neste caso, eu fui suficientemente moderado. A razão pela qual comprei os contratos tão livremente era porque eu não podia ver de que maneira poderia perder. As condições estavam a meu favor. Fizeram-me esperar por um ano, mas agora eu ia ser pago por minha espera, e também por estar certo. Podia ver o lucro chegando, rápido. Não havia nenhuma esperteza nisso. Foi simplesmente o fato de eu não estar cego, vendo certo e rápido, aquele lucro de milhões. Mas ele nunca me alcançou. Não, ele não saiu de meu caminho por uma repentina mudança nas condições. O mercado não experimentou uma abrupta reversão em sua forma. O café não jorrou no país. O que aconteceu? O inesperado. O que jamais aconteceu com a experiência de ninguém. O que, consequentemente, não me dava razões para precaução. Adicionei um novo item na lista dos riscos da especulação, que devo sempre manter diante de mim. Foi simplesmente que os sujeitos que tinham me vendido café, os vendidos a
descoberto, sabiam o que estava reservado para eles, e em seus esforços para sair da posição na qual tinham vendido a si próprios, avistaram uma nova maneira de dar o calote. Correram a Washington buscando ajuda, e conseguiram. Talvez você se lembre que o governo tinha desenvolvido variados planos de prevenção contra grandes lucros em gêneros de primeira necessidade. Você sabe como a maioria deles funcionava. Bem, os humanitários vendidos a descoberto no café apareceram diante do Comitê de Fixação de Preços do Conselho das Indústrias de Guerra, acho que esta era a designação oficial, e fizeram um apelo patriótico para aquele órgão, para que protegesse café da manhã dos americanos. Eles afirmaram que um especulador profissional, um tal de Lawrence Livingston, tinha colocado em Corner o café, ou estava em vias de fazê-lo. Se seus planos especulativos não fossem frustrados, ele tiraria vantagem das condições criadas pela guerra, e o povo americano seria forçado a pagar preços exorbitantes por seu café de cada dia. Não era concebível, para os patriotas que tinham me vendido cargas de café para as quais não puderam encontrar navios, que aproximadamente 100 milhões de americanos devessem pagar tributos para especuladores não conscientes. Eles representavam os comerciantes de café, e não os jogadores, e estavam dispostos a ajudar o governo a reprimir a especulação real ou em potencial. Agora eu tenho horror a chorões, e não quero insinuar que o Comitê de Fixação de Preços não estava fazendo, honestamente, o melhor para reprimir a especulação e o desperdício. Mas esta necessidade não me impede de expressar a opinião de que o comitê não poderia ter ido tão fundo dentro de um problema particular do mercado de café. Eles fixaram um preço máximo para o café cru, e também fixaram um limite de tempo para o fechamento de todos os contratos existentes. Esta decisão significou, logicamente, que a bolsa de café teria que interromper as negociações. Havia apenas uma coisa para eu fazer, que era vender todos os meus contratos, e assim o fiz. Aquele lucro de milhões, que eu julgava certo, vindo em minha direção, como nenhum outro que eu tivesse feito, falhou completamente em se materializar. Eu era, e sou, tão crítico quanto qualquer um contra aquele que especula com os gêneros de primeira necessidade, mas naquela época em que o Comitê de Fixação de Preços fez suas regras sobre o café, todas as outras mercadorias estavam sendo vendidas de 250 a 400% acima dos preços anteriores à guerra, enquanto o café em grão estava, na realidade, abaixo da média predominante alguns anos antes da guerra. Não posso ver como isso tenha feito alguma diferença real para quem segurava o café. O preço estava compelido a avançar, e a razão para isso não eram as operações dos especuladores sem consciência, mas os pequenos estoques, cuja responsabilidade era da diminuição nas importações, e estas, por sua vez, foram afetadas pela aterradora destruição dos navios do mundo pelos submarinos alemães. O comitê não esperou que o café começasse, eles seguraram nos freios. Como uma questão de política e de expediente, era um erro forçar a bolsa de café a fechar naquele momento. Se o comitê tivesse deixado o café em paz, o preço, sem dúvida, teria subido pelas razões que já descreve, que não tinham nada a ver com nenhum alegado corner. Mas o alto preço, que não precisaria ter sido exorbitante, teria sido um incentivo para atrair a oferta neste mercado. Escutei o Sr. Bernard M. Baruch dizer que o Conselho das Indústrias de Guerra levou este fator em consideração, a garantia dos suprimentos, na fixação dos preços, e por esta razão, algumas das reclamações sobre o limite de alta em algumas mercadorias eram injustas. Quando a bolsa de café retomou seus negócios, mais tarde, o café foi vendido a 23 centavos. O povo americano pagou aquele preço por causa dos pequenos estoques, e o estoque era pequeno porque o preço tinha sido fixado muito baixo, seguindo a sugestão dos filantropos vendidos a descoberto, para tornar possível o pagamento dos altos fretes oceânicos e, consequentemente, garantir a continuidade das importações. Sempre pensei que minha transação com o café fosse a mais legítima de todas as minhas operações com mercadorias. Considerava-a mais como um investimento do que como uma especulação. Estava envolvido nela havia mais de um ano. Se havia ali alguma jogada, era feita pelos patrióticos. Eles tinham café no Brasil e venderam para mim em Nova York. O Comitê de Fixação de Preços fixou o preço da única mercadoria que não tinha avançado. Eles protegeram o público contra a especulação, antes que esta começasse, mas não contra a inevitável alta de preços que se seguiu. Não só isso, mas mesmo quando o café verde custava uma ninharia, por volta de 9 setes por libra, o café torrado subiu como todas as outras coisas. Foram apenas os torrefadores que se beneficiaram.
Se o preço do café verde tivesse subido 2 ou 3 centes por libra, isso teria significado muitos milhões para mim. E não teria custado ao público tanto quanto a última alta. Autópsias em especulação são uma perda de tempo. Não levam você a lugar algum. Mas esta transação em particular tem certo valor educacional. Era tão boa quanto qualquer outra na qual eu tivesse entrado. A alta era tão certa, tão lógica, que eu calculei que simplesmente não poderia deixar de ganhar muitos milhões de dólares. Mas não ganhei. Em 2 outras ocasiões eu sofri com a ação dos comitês de negociação, tomando decisões que modificaram as regras sem aviso. Mas em todos estes casos minha própria posição, embora tecnicamente correta, não era tão segura comercialmente como na minha transação com o café. Você não pode estar totalmente seguro de nada numa operação especulativa. Foi a experiência que acabo de contar que me fez unir o não esperado a tudo que é inesperado em minha lista de perigos. Depois do episódio do café, eu tive tanto sucesso nas outras mercadorias e no lado vendedor do mercado de ações, que comecei a ser alvo de mexericos e imbecis. Os profissionais de Wall Street e os repórteres dos jornais adquiriram o hábito de me culpar, e as minhas supostas manipulações, pelas inevitáveis reduções nos preços. Algumas vezes minhas vendas eram chamadas de não patrióticas, quer eu estivesse realmente vendendo ou não. A razão para exagerar a magnitude e o efeito das minhas operações, suponho, era a necessidade de satisfazer a insaciável demanda do público por razões para cada uma e para todas as movimentações nos preços. Como já disse 1000 vezes, nenhuma manipulação pode empurrar ações para baixo e mantê-las em baixo. Não há nada de misterioso a respeito disso. A razão é clara para todos os que se deem ao trabalho de pensar nisso por um minuto. Suponha que um operador manipule uma ação, quero dizer, leve o preço para baixo, a um nível abaixo de seu real valor, o que inevitavelmente aconteceria? Ora, o manipulador ficaria, no mesmo momento, de frente para o melhor tipo de compras privilegiadas. As pessoas que sabem o quanto vale uma ação, sempre a compram quando está sendo vendida a preços que são verdadeiras pechinchas. Se pessoas bem informadas não são capazes de comprar, será porque as condições gerais estão contra o comando livre de seus próprios recursos, e tais condições não são altistas. Quando as pessoas falam a respeito de manipulação visando empurrar os preços para baixo, a conclusão é de que as manipulações são injustificadas, quase criminais. Mas vender uma ação, até que alcance um preço muito abaixo do que aquele que ela vale, é um negócio muito perigoso. É bom lembrar-se que uma ação manipulada para baixo, que fracassa em se recuperar, não está tendo muitas compras privilegiadas, e onde há uma manipulação, quero dizer, uma venda descoberta sem justificativa, usualmente a tendência para ver compras privilegiadas, e quando isso acontece, o preço não fica em baixo. Eu deveria dizer que em 99% dos casos, as chamadas manipulações são na realidade declínios legítimos, acelerados algumas vezes, mas não primariamente causados pelas operações de um negociante profissional, por maior que seja o lote que ele possa movimentar. A teoria de que a maioria dos declínios repentinos dos preços ou baixas acentuadas em particular é resultado das operações de algum especulador, como uma maneira fácil de fornecer razões para aqueles especuladores que, não sendo nada mais que jogadores cegos, vão acreditar em qualquer coisa que lhes seja dita. A manipulação dá desculpa para as perdas que infortunados especuladores sofrem tão constantemente, enquanto que para os corretores e tagarelas financeiros são palpites invertidos. A diferença é esta: um palpite de baixa é um aviso claro e positivo para se vender. Mas a sugestão invertida, ou seja, a explicação que não explica, serve meramente para manter você longe de vender inteligentemente a descoberto. A tendência natural, quando uma ação cai violentamente, é de vendê-la. Existe uma razão, uma desconhecida, mas boa razão. Portanto, caia fora. Mas não é inteligente cair fora quando a redução do preço é o resultado de uma manipulação de um operador, porque no momento em que ele para, o preço deve reagir. Palpites invertidos. Capítulo 16. Palpites. Como as pessoas querem palpites. Elas desejam não só receber, mas também dar. A vaidade envolvida. É muito divertido, algumas vezes, observar pessoas realmente inteligentes procurando por eles.
E aquele que dá os palpites não hesita quanto à qualidade, pois aquele que os recebe não está buscando, na realidade, bons palpites, mas qualquer palpite. Trazendo bons resultados, melhor. Se não, espera ter melhor sorte com o próximo. Estou pensando no cliente comum da corretora comum. Há um tipo de promotor ou manipulador que acredita nas sugestões, acima de qualquer suspeita. Um bom fluxo de palpites é considerado por ele como um tipo de sublime trabalho publicitário, a melhor informação mercadológica do mundo, pois, desde que os que buscam e os que dão invariavelmente os passam, a transmissão dos palpites torna-se uma espécie de corrente interminável de anúncios. O promotor dos palpites trabalha com a ilusão de que nenhum ser humano vivo pode resistir a uma informação, se esta for apropriadamente dada. Ele estuda a arte de imitá-las artisticamente. Eu recebo palpites a centenas todos os dias, de todos os tipos de pessoas. Vou lhe contar uma história a respeito da Borneo Team. Você se lembra quando as ações foram emitidas? Foi no auge do período de prosperidade no mercado. O grupo dos promotores tinha recebido a recomendação de um banqueiro muito esperto e decidiu providenciar o capital e fazer os acordos necessários para formar a nova companhia no mercado imediatamente, ao invés de deixar que uma associação cuidasse da subscrição. Era uma boa recomendação. O único erro que os membros do grupo cometeram originou-se da inexperiência. Eles não sabiam o que o mercado de ações era capaz de fazer durante um louco período de alta, e ao mesmo tempo eles não eram inteligentemente liberais. Eles concordavam com a necessidade de vender a ação a preços altos, a fim de torná-la vendável, mas iniciaram a negociação num patamar em que os operadores e aventureiros especuladores não poderiam comprar sem receios. Por direito, os promotores deveriam ter ficado com aquilo encalhado, mas no selvagem mercado em alta sua voracidade acabou por ser absoluta moderação. O público estava comprando qualquer coisa que fosse. Adequadamente recomendada. Investimentos não eram desejados. A demanda era por dinheiro fácil, pelo lucro certo do jogo. O ouro estava jorrando no país através das enormes compras de material bélico. Disseram-me que os promotores, enquanto faziam seus planos para lançar as ações da Borneo, estabeleceram os preços de abertura por 3 vezes, antes que sua primeira transação fosse oficialmente registrada para benefício do público. Eu tinha sido convidado para fazer parte do grupo e analisei a oferta, mas não aceitei porque, se há alguma manobra para ser feita, gosto de fazer por mim mesmo. Opero com base em minhas próprias informações e sigo meus próprios métodos. Quando a Borneo Team foi lançada, sabendo quais eram os recursos do grupo e a que eles tinham planejado fazer, e também sabendo do que o público era capaz, comprei 10.000 ações durante a primeira hora do primeiro dia. Sua estreia no mercado teve sucesso, pelo menos até aquele ponto. Na realidade, os promotores acharam a demanda tão aquecida, que decidiram que seria um erro perder tantas ações tão rapidamente. Eles descobriram que eu tinha adquirido minhas 10.000 ações ao mesmo tempo em que descobriram que eles provavelmente seriam capazes de vender cada ação que possuíam, se meramente fixassem o preço 25 ou 30 pontos acima. Eles, consequentemente, concluíram que o lucro nas minhas 10.000 ações tiraria um grande pedaço dos milhões, que eles sentiam já estavam prontos para serem depositados em suas contas. Então, eles realmente interromperam suas operações altistas e tentaram fazer com que eu caísse fora. Mas eu simplesmente esperei e observei. Eles me abandonaram, considerando um mau negócio, porque não queriam que o mercado se afastasse de seu controle, e então começaram a forçar o preço para cima, sem perder nenhuma ação que pudesse ser evitada. Eles viram a extraordinária altura que alcançou o preço das outras ações, e começaram a pensar em bilhões. Ora, quando a Borneo Team atingiu 120, deixei que eles comprassem minhas 10.000 ações. Isso conteve a alta, e os administradores do grupo afrouxaram seu processo de empurrar os preços para cima. Na recuperação geral seguinte, eles tentaram novamente criar um mercado forte para a ação, colocando um pequeno número, mas a publicidade mostrou-se razoavelmente cara. Finalmente eles fizeram com que o preço chegasse a 150. Mas a florescência do mercado comprador tinha acabado, e então o grupo foi compelido a negociar todas as ações que puderam, no caminho de queda nas cotações, com aquelas pessoas que amam comprar após uma boa redução nos preços, com a ilusão de que uma ação que uma vez foi vendida a 150 deve estar barata a 130 ser uma grande ninharia a 120.
Além disso, eles passaram um palpite primeiro aos corretores de pregão, que sempre são capazes de criar um mercado temporário, e depois para as corretoras. Cada pequena coisa ajudou, e o grupo estava utilizando cada dispositivo conhecido. O problema era que o tempo de comprar ações tinha passado. Os tolos tinham engolido outras iscas. O grupo da Bornel não viu isso, ou não veria. Eu estava em Palm Beach com minha esposa. Um dia, ganhei um pouco de dinheiro na Gridley. Quando cheguei em casa, dei à senhora Livingston uma nota de $500, pouco mais de $9.500, em valores atuais, tirados desta negociação. Foi uma curiosa coincidência, mas naquela mesma noite ela encontrou, num jantar, o presidente da Bornel Team Company, um tal de Sr. Wisenstein, que tinha se tornado um administrador do grupo das ações. Nós não entendemos, a não ser algum tempo depois, que este Wisenstein fez uma manobra deliberada para se sentar ao lado da senhora Livingston durante o jantar. Ele fez seus planos para se mostrar particularmente gentil com ela, e conversou de maneira muito divertida. No final, ele lhe falou, muito confidencialmente: Senhora Livingston, vou fazer umas coisas que nunca fiz antes. Estou muito feliz em fazer isso porque você sabe exatamente o que significa. Ele parou e olhou ansioso para a senhora Livingston, para se certificar de que ela era não só esperta, mas também discreta. Ela pôde ler isso em sua face, claro como se estivesse escrito. Mas tudo o que ela disse foi sim. Sim, senhora Livingston. Foi um enorme prazer conhecer a senhora e seu marido, e quero provar que sou sincero quando digo isso, porque espero ver muito a ambos. Tenho certeza que não tenho que avisar que o que vou dizer é estritamente confidencial. E então ele sussurrou: se você comprar algumas Bornel Team, vai ganhar muito dinheiro. Você acha? Ela perguntou. Um pouco antes de deixar o hotel, ele falou: recebi algumas mensagens com notícias que não serão conhecidas pelo público por muitos dias ainda. Vou comprar tantas ações quanto possa. Se você comprar algumas na abertura de amanhã, estará comprando ao mesmo tempo e ao mesmo preço que eu. Dou-lhe minha palavra de que a Bornel Team vai subir, com certeza. Você é a única pessoa para quem falei isso. Absolutamente a única. Ela lhe agradeceu, e então lhe disse que não sabia nada a respeito de especulação com ações. Mas ele lhe assegurou que não era necessário para ela saber mais do que aquilo que ele lhe havia dito. Para ter certeza de que ela tinha entendido corretamente, ele repetiu seu aviso. Tudo que você tem que fazer é comprar tanta Bornel Team quanto desejar. Posso dar minha palavra de que, se o fizer, não irá perder um centavo. Nunca antes disse a uma mulher, ou a um homem, para comprar qualquer coisa em minha vida. Mas tenho tanta certeza de que esta ação não irá parar neste lado dos 200, que queria que você ganhasse algum dinheiro. Não posso comprar, eu mesmo, todas as ações, você sabe, e se alguém, além de mim, vai se beneficiar com a alta, eu preferiria que fosse você a um estranho. Muito mais. Eu lhe contei confidencialmente porque sei que você não vai contar a ninguém. Aceite minha palavra, senhora Livingston, e compre Bornel Team. Ele foi muito cuidadoso a respeito do assunto, e teve tanto sucesso em impressioná-la, que ela começou a pensar que tinha encontrado um excelente uso para os $500 que eu lhe tinha dado naquela tarde. Aquele dinheiro não me custará nada, e não fazia parte de sua mesada. Em outras palavras, era dinheiro permitido para se perder, se a sorte estivesse contra ela. Mas ele tinha dito que ela ganharia com certeza. Seria agradável para ela ganhar dinheiro por sua própria conta, e me contar tudo sobre isso depois. Bem, na manhã seguinte, antes do mercado abrir, ela foi ao escritório da Harding e disse ao gerente: Sr. Halley, quero comprar algumas ações, mas não quero que sejam computadas na minha conta regular, porque não quero que meu marido saiba nada sobre isso até que eu tenha ganhado algum dinheiro. Você pode arranjar isso para mim? Halley, o gerente, disse: Oh, sim. Podemos abrir uma conta especial. Qual é a ação e quanto dela você quer comprar? Ela lhe deu os $500 e lhe disse: escute, por favor. Não quero perder mais do que este dinheiro. Se ele se for, não quero lhe dever nada, e lembre-se, não quero que o Sr. Livingston saiba de nada a este respeito. Compre tantas Bornel Team quanto possa com este dinheiro, na abertura.
Haley pegou o dinheiro e lhe falou que nunca diria uma só palavra nenhuma alma, e lhe comprou 100 ações na abertura. Acho que elas conseguiu a 108. A ação foi muito negociada naquele dia, e fechou com um avanço de 3 pontos. A senhora Livingston estava tão encantada com sua façanha, que era tudo que podia fazer sem me contar nada a respeito. Acontece que eu estava cada vez mais acreditando numa queda do mercado em geral. A atividade incomum da Bornell Team chamou minha atenção. Não achei que fosse a hora certa para uma ação avançar, muito menos uma como aquela. Tinha decidido começar minhas operações de venda naquele mesmo dia, e comecei vendendo aproximadamente 10.000 ações da Bornell. Se eu não o tivesse feito, acho que a ação teria subido 5 ou 6 pontos, ao invés de 3. No dia seguinte, vendi 2.000 ações na abertura, e mais 2.000 um pouco antes do fechamento, e a ação caiu para 102. Haley, o gerente da filial da Harding Brothers de Palm Beach, estava esperando que a senhora Livingston fosse até lá na terceira manhã. Ela normalmente passava por ali ao redor das 11, para ver como estavam as coisas. Haley puxou-a de lado e falou: Senhora Livingston, se você quer que eu mantenha sua posição com as 100 ações da Bornell Team, terá que me dar mais margem. Mas não tenho mais, ela lhe disse. Posso transferi-las para sua conta regular, ele falou. Não, ela objetou, porque assim LL ficará sabendo a esse respeito. Mas a conta já mostra um prejuízo de, ele começou. Mas eu lhe disse claramente que não queria perder mais que $500. Eu não queria perder nem isso, ela disse. Eu sei, senhora Livingston, mas eu não quis vendê-las sem lhe consultar, e agora, a não ser que você me autorize a mantê-las, vou encerrar a posição. Mas ela se comportou tão bem naquele dia em que as comprei, ela falou, que não acreditava que se comportaria desta maneira, tão rápido. Você não achou também? Não, respondeu Haley, não achei. Eles tinham que ser diplomáticos nas corretoras. O que está havendo de errado com ela, Sr. Haley? Haley sabia, mas não podia dizer a ela sem me denunciar, e o negócio de um cliente é sagrado, então ele disse, não soube de nada especial sobre ela, de uma maneira ou de outra. Aí vai ela. E o movimento é de baixa. E ele apontou para o painel de cotações. A senhora Livingston contemplou a ação que afundava, e lamentou-se. Oh, Sr. Haley, não queria perder meus $500. O que devo fazer? Não sei, senhora Livingston, mas se eu fosse você perguntaria ao Sr. Livingston. Não. Ele não quer que eu especule por minha própria conta. Ele me disse isso. Ele compraria ou venderia ações para mim, se eu pedisse, mas nunca antes fiz nenhuma operação que ele não soubesse tudo a respeito. Eu não ousaria contar-lhe. Estará tudo bem, disse Haley para acalmá-la. Ele é um operador maravilhoso e saberá exatamente o que fazer. Vendo que ela sacudiu violentamente a cabeça, ele acrescentou diabolicamente: ou então você coloca 1 ou 2.000 para sustentar suas Bornell. A alternativa fez então com que ela se decidisse. Ela rondou pelo escritório, mas conforme o mercado ficava cada vez mais fraco, ela veio até onde eu sentava, olhando para o quadro, e me disse que queria falar comigo. Fomos ao escritório privativo e ela me contou toda a história. Então eu simplesmente disse a ela: Sua garotinha tola, mantenha suas mãos fora deste negócio. Ela prometeu que o faria, e então lhe dei seus $500 de volta, e ela se foi feliz. A ação estava em seu valor nominal naquele momento. Eu percebi o que tinha acontecido. Wittgenstein era uma pessoa astuta. Ele calculou que a senhora Livingston me contaria o que ele lhe havia dito, e que eu estudaria a ação. Ele sabia que o aquecimento de uma ação no mercado sempre me atraía, e que eu era conhecido por movimentar um lote bem grande. Acho que ele pensou que eu compraria 10 ou 20.000 ações. Foi um dos palpites mais inteligentemente planejados e artisticamente impulsionados de que já ouvi falar. Mas deu errado. Tinha que dar. Em primeiro lugar, a moça tinha, naquele mesmo dia, recebido um rendimento de $500 e estava, consequentemente,
com um humor muito mais arrojado que o usual. Ela desejava ganhar algum dinheiro por sua própria conta e, como mulher, dramatizava a tentação de maneira tão atrativa que era irresistível. Ela sabia como eu me sentia a respeito da especulação com ações praticada por pessoas que não conheciam o assunto, e ela não ousou mencionar o problema para mim. Wittgenstein não mediu corretamente seu aspecto psicológico. Ele também estava completamente errado em seu julgamento do tipo de operador que eu era. Eu nunca sigo informações, e estava acreditando numa queda de todo o mercado. As táticas que ele pensou que se provariam eficazes para me levar a comprar Bornel, ou seja, seu aquecimento e 3 pontos de alta foram precisamente as que me fizeram escolher a Bornel como um ponto de partida quando decidi vender no mercado inteiro. Depois que escutei a história da Sra. Livingston, fiquei mais entusiasmado que nunca para vender Bornel. Todas as manhãs, na abertura, e toda a tarde, um pouco antes do fechamento, deixava que ele tivesse algumas ações, regularmente, até que vi uma chance de transformar minhas vendas a descoberto num lindo lucro. Sempre me pareceu que acreditar em palpites era o auge da imbecilidade. Suponho que eu não tenha sido formado da mesma maneira que um operador que segue palpites. Algumas vezes acho que estes operadores são como bêbados. Existem alguns que não podem resistir ao desejo, e sempre buscam aquele estado de embriaguez que consideram indispensável à sua felicidade. E não é só entre o público que não entende do negócio que você encontra estes inveterados seguidores de palpites. O operador profissional, no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, é quase tão ruim. Estou definitivamente ciente de que nenhum deles guarda noções enganosas da minha parte, porque nunca dou sugestões a ninguém. Se eu dissesse a um homem comum, venda você mesmo 5.000 steel, ele faria isso imediatamente. Mas se eu digo que estou vendido em todo o mercado e lhe dou minhas razões em detalhes, ele encontra problemas em escutar. Depois de eu ter terminado, ele me olha furiosamente por ter desperdiçado seu tempo expressando meus pontos de vista com relação às condições gerais, ao invés de lhe dar uma informação direta e específica, como o mau filantropo da fita, que é tão abundante em Wall Street, o tipo que ama colocar milhões nos bolsos dos amigos, conhecidos e, igualmente, dos completos estranhos. A crença em milagres, que todos os homens guardam, nasce da falta de moderação no apego à esperança. Existem pessoas que têm febres de esperança periodicamente, e todos nós conhecemos o bêbado, esperançoso, crônico, que se coloca à nossa frente como um otimista exemplar. Seguidores de palpites. É tudo o que eles realmente são. Tenho um conhecido, um membro da Bolsa de Valores de Nova York, que era um daqueles que pensava que eu era um porco egoísta e de sangue frio, porque eu nunca dava sugestões ou colocava os amigos nas jogadas. Um dia, isso foi há alguns anos, ele estava falando com um jornalista, que casualmente mencionou que tinha escutado, de uma boa fonte, que a GOH ia subir. Este corretor amigo imediatamente comprou 1.000 ações e viu o preço declinar tão rapidamente que teve um prejuízo de $3.500 antes que pudesse interromper suas perdas. Ele encontrou o jornalista 1 ou 2 dias depois, enquanto ainda estava irritado. Que diabo de palpite você me deu? Ele reclamou. Qual palpite era? Perguntou o repórter, que não se lembrava. Sobre a GOH. Você disse que a conseguiu de uma boa fonte. E consegui mesmo. Um diretor de uma companhia que é membro do comitê financeiro é que me falou. Qual deles foi? Perguntou o corretor com ares vingativos. Se você quer saber, respondeu o jornalista, foi seu sogro, o Sr. Westlake. Por que diabos você não me disse que era ele? Gritou o corretor. Você me custou $3.500. Ele não acreditava em palpites familiares. Quanto mais distante o palpite, mais puro. O velho Westlake era um banqueiro rico e de sucesso, e um estimulador de negócios. Ele correu para John W. Gates um dia. Gates perguntou-lhe o que ele sabia. Se você for utilizá-lo, eu lhe darei uma sugestão. Se você não for, pouparei meu fôlego, respondeu o velho Westlake mal-humorado. Lógico que vou utilizá-la, prometeu Gates alegremente. Vendor Reading. Há 25 pontos certos nisso, e possivelmente mais. Mas 25 absolutamente certos, disse Westlake imponentemente.
Estou muito agradecido a você. E o apostador de milhões Gates apertou sua mão carinhosamente e saiu em direção ao escritório do seu corretor. Vestlak tinha se especializado na Hidden. Ele sabia tudo a respeito da companhia e era influente junto aos diretores, de maneira que o mercado para ação era um livro aberto para ele, e todos sabiam disso. Agora ele estava alertando o especulador do Oeste para entrar vendendo a ação. Bem, a Hidden não parou de subir. Alcançou alguma coisa como 100 pontos em poucas semanas. Um dia, o velho Vestlak chocou-se com John W. em Wall Street, mas fingiu que não tinha visto e estava seguindo seu caminho. John W. Gates chamou-o, sua face toda sorrisos, e lhe estendeu a mão. O velho Vestlak lhe deu a mão, aturdido. Quero lhe agradecer pelo palpite que você me deu para Hidden, disse Gates. Não lhe dei nenhum palpite, disse Vestlak, franzindo a testa. Lógico que você deu. E foi um belo palpite. Ganhei $60.000. Ganhou $60.000. Certo. Você não se lembra? Você me disse para vender Hidden, então eu comprei. Sempre ganho dinheiro apostando contra seus palpites, Vestlak, falou alegremente John W. Gates, sempre. O velho Vestlak olhou para o rude homem do Oeste e logo observou com admiração. Gates, que homem rico eu seria se tivesse sua inteligência. Outro dia encontrei o Sr. W. A. Rogers, o famoso cartunista, cujos desenhos de Wall Street os corretores tanto admiram. Suas tiras diárias no New York Herald, por muitos anos, deram prazer a milhares. Bem, ele me contou umas histórias. Aconteceu um pouco antes de entrarmos na guerra com a Espanha. Ele estava passando uma tarde com um corretor amigo. Quando ele se foi, pegou seu chapéu de corrida de cavalos do cabide, pelo menos ele pensou que fosse seu chapéu, pois era do mesmo modelo e o vestiu perfeitamente. Wall Street, naquela época, não estava pensando e falando em outra coisa, a não ser na guerra com a Espanha. Estava para haver uma, ou não. Se estava para haver uma guerra, o mercado cairia. Não tanto por nossas próprias vendas quanto pela pressão dos europeus que tinham nossas ações. Se a paz se mantivesse, seria coisa certa comprar ações, já que tinha havido declínios consideráveis induzidos pelo alarde sensacionalista dos jornais amarelos. De grande importância para a entrada dos Estados Unidos na guerra com a Espanha foi a chamada imprensa amarela, que agitou a opinião pública, acusando a Espanha de extensas atrocidades, principalmente após a explosão do navio americano SS Maine, que foi atribuída a uma sabotagem espanhola. Mais tarde descobriu-se que a explosão foi causada pela combustão espontânea do carvão armazenado nos paióis. O Sr. Rogers contou-me o resto da história da seguinte maneira. Meu amigo, o corretor, em cuja casa eu tinha estado na noite anterior, ficou na bolsa no dia seguinte, ansiosamente debatendo em sua mente em que lado do mercado deveria jogar. Ele considerou todos os prós e contras, mas era impossível distinguir o que eram rumores e o que eram fatos. Não havia notícias autênticas para guiá-lo. Em certo momento ele pensava que a guerra seria inevitável, e no seguinte ele quase se convencia de que era completamente ao contrário. Sua perplexidade deve ter causado um aumento de sua temperatura, pois ele tirou seu chapéu de corridas para secar sua testa febril. Ele não podia dizer se deveria comprar ou vender. Aconteceu de ele olhar dentro de seu chapéu. Ali, em letras douradas, estava a palavra guerra. Aquele era todo o palpite de que ele necessitava. Não era um palpite da providência através do chapéu? Então ele vendeu uma bolada de ações. A guerra foi devidamente declarada. Ele liquidou a posição na baixa e ganhou uma boa soma. E então W. A. Rogers terminou. Eu nunca consegui aquele chapéu de volta. Mas a história premiada de palpites de minha coleção diz respeito a um dos mais populares membros da Bolsa de Valores de Nova York, J. T. Hood. Um dia, outro corretor de pregão, Bert Walker, disse-lhe que tinha feito um bom trabalho para um proeminente diretor da Atlantic Southern. Em retribuição, o agradecido diretor disse-lhe para que comprasse todas as AIS que pudesse. Os diretores iam fazer algo que colocaria a ação para cima em pelo menos 25 pontos. Não eram todos os diretores que estavam na transação, mas a maioria votaria como se queria.
Bert Walker concluiu que a taxa de dividendos ia ser aumentada. Ele contou a seu amigo Rudy, e cada um deles comprou alguns milhares de ações da AIS. A ação estava muito fraca, antes e depois de eles comprarem, mas Rudy disse que isso obviamente visava facilitar a acumulação pelo grupo dos diretores, liderado pelo agradecido amigo de Bert. Na quinta-feira seguinte, depois do fechamento do mercado, os diretores da Atlantic Southern encontraram-se e não distribuíram os dividendos. A ação baixou 6 pontos nos primeiros 6 minutos de negociação da manhã da sexta-feira. Bert Walker estava tremendamente irritado. Ele chamou o agradecido diretor, que estava com o coração partido com relação ao assunto e muito arrependido. Ele disse que se havia esquecido que tinha dito a Walter para comprar. Aquela foi a razão pela qual ele tinha negligenciado em lhe telefonar, para lhe dizer que houve uma mudança nos planos da facção dominante do conselho. O diretor, com remorsos, estava tão ansioso para se redimir, que deu a Bert outro palpite. Ele gentilmente explicou que alguns colegas seus queriam comprar ação barata, e contra seu julgamento recorreram a um trabalho ordinário. Ele teve que se render para ganhar seus votos. Mas agora, que eles todos tinham acumulado seus lotes completos, não havia nada para interromper o avanço. Era duplamente seguro, um exemplo certo, comprar a AIS agora. Bert não só o perdoou, mas apertou a mão do grande financista cordialmente. Naturalmente, ele se apressou para encontrar seu amigo e vítima companheira, Rudy, para comunicar as boas novas a ele. Eles iam ganhar uma bolada. Um palpite para uma alta da ação tinha sido dado antes, e eles compraram. Mas agora estava 15 pontos abaixo. Aquilo fazia a alta ser coisa certa. Então eles compraram 5.000 ações, em conta conjunta. Como se eles tivessem tocado um sino para dar a partida, a ação caiu violentamente, devido ao que eram, obviamente, vendas internas. 2 especialistas animadamente confirmaram as suspeitas. Rudy vendeu suas 5.000 ações. Quando acabou de fazê-lo, Bert Walker disse a ele: se aquele maldito falso informante não tivesse ido para a Flórida antes de ontem, eu iria virá-lo pelo avesso. Sim, eu iria. Mas você vem comigo. Para onde? Per Gun to Hood. Ao posto telegráfico. Quero que você mande, para aquele fedorento, um telegrama que ele nunca esquecerá. Venha. Rudy foi. Bert seguiu o caminho para o posto telegráfico. Ali, levado por seus sentimentos, eles tinham perdido bastante nas 5.000 ações. Ele compôs uma obra-prima de insultos. Ele leu para Rudy e terminou: isso vai chegar bem perto de lhe mostrar o que penso dele. Ele estava prestes a estendê-lo em direção ao funcionário quando Rudy disse: espere, Bert. Qual o problema? Eu não mandaria isso, avisou Rudy seriamente. Por que não? Bravo, Schubert. Vai fazer com que ele fique furioso como o diabo. É o que nós queremos, não é? Disse Bert, olhando surpreso para Rudy. Mas Rudy sacudiu sua cabeça em desaprovação e falou com toda seriedade: nós nunca mais vamos conseguir nenhum palpite dele se você mandar este telegrama. Um operador profissional realmente disse aquilo. Agora, qual a utilidade de falar a respeito dos tolos receptores de palpites? Homens não escutam os palpites porque são completos imbecis, mas porque eles gostam destes coquetéis de esperança, dos quais falei antes. A receita do velho barão de Hotel de Udum para chegar à riqueza aplica-se com maior força que nunca para a especulação. Alguém lhe perguntou se fazer dinheiro na Bolsa de Paris não era um problema muito difícil, ou ele respondeu que, no contrário, ele achava que era muito fácil. 1 Lionel Walter Rothschild, 1868 a 1937. Banqueiro mais famoso da lendária família Rothschild, que dominou as finanças da Europa no século XIX, financiando guerras, empreendimentos e aventuras das diversas casas reais europeias. Era íntimo da família real inglesa e financiador da coroa britânica. Foi o primeiro judeu a fazer parte do parlamento britânico e um dos homens mais ricos da sua época. Isso é porque você é muito rico, objetou o entrevistador. Não é por isso. Encontrei uma maneira fácil e sou fiel a ela. Eu simplesmente não posso evitar ganhar dinheiro. Vou lhe contar meu segredo, se você quiser.
É este. Eu nunca compro no fundo e sempre vendo muito cedo. Investidores são uma diferente espécie de gatos. A maioria deles procura fortemente por listas, estatísticas de ganhos e todo tipo de dados matemáticos, como se aquilo significasse fatos e certezas. Normalmente, o fator humano é minimizado. Poucas pessoas gostam de comprar como negócio de um homem só. Mas o investidor mais esperto que já conheci era um homem que começou sendo um encrenqueiro da Pensilvânia. Ele era um grande pesquisador, um perseverante homem do Missouri. Ele acreditava em fazer suas próprias perguntas e em fazer suas observações com seus próprios olhos. Não fazia uso dos óculos de outros homens. Isso foi há muitos anos. Parece-me que ele tinha algumas Atkinson. Logo ele começou a escutar inquietantes notícias a respeito da companhia e sua administração. Disseram-lhe que o Sr. Reinhardt, o presidente, ao invés de ser o prodígio que diziam, na realidade era um administrador muito extravagante, com a imprudência estava rapidamente empurrando a empresa para uma confusão. Haveria o diabo para pagar, no inevitável dia do ajuste de contas. Este era precisamente o tipo de notícia que era como um sopro de vida para o encrenqueiro da Pensilvânia. Ele correu a Boston, para entrevistar o Sr. Reinhardt e lhe fazer algumas perguntas. As questões consistiam da repetição das acusações que ele tinha escutado, e perguntas ao presidente da Atkinson, Topeka e Santa Fe Railroad sobre sua veracidade. O Sr. Reinhardt não só negou as alegações enfaticamente, mas disse ainda mais. Ele prosseguiu provando com números que as fontes daquelas alegações eram mentirosos maliciosos. O encrenqueiro da Pensilvânia perguntou por informações exatas e o presidente deu-as a ele, mostrando-lhe o que a companhia estava fazendo e como estava financeiramente, a cada centavo. O encrenqueiro da Pensilvânia agradeceu ao presidente Reinhardt, voltou a Nova York e imediatamente vendeu todas as suas ações da Atkinson. Aproximadamente uma semana depois, usou todos seus fundos disponíveis para comprar um grande lote da Delaware, Lackawanna e Western. Anos mais tarde, estávamos conversando a respeito de transações de sorte, e ele citou seu próprio caso. Ele explicou o que o induziu a fazer aquilo. Você vê, ele disse, eu notei que o presidente Reinhardt, quando escreveu os números, tirou folhas de papel de um compartimento especial de sua mesa de mogno. Era um papel muito bonito e fino, corri seu nome e endereço lindamente gravados em duas cores. Não era só muito caro, mas pior, era desnecessariamente caro. Ele escreveu alguns números numa folha, para me mostrar exatamente o que a companhia estava ganhando em certas divisões, ou para provar como eles estavam cortando despesas ou reduzindo custos operacionais, e então ele amarrotou a folha de papel caro e jogou no cesto de fixo. Logo ele quis me impressionar com as economias que eles estavam introduzindo, e alcançou uma folha nova do bonito papel com o cabeçalho em duas cores. Uns poucos números, e bingo, para dentro do lixo. Mais dinheiro perdido sem hesitar. Ocorreu-me que, se o presidente era deste tipo de homem, ele dificilmente seria do tipo que insiste em ter ou recompensar os assistentes que sejam econômicos. Consequentemente, decidi acreditar nas pessoas que me haviam dito que a administração era extravagante, ao invés de aceitar a versão do presidente. E vendi as ações da Atkinson que eu tinha. Aconteceu de eu ter oportunidade de ir aos escritórios da Detavari, Lackawanna e Western alguns dias depois. O velho Sam Sloan era o presidente. Seu escritório era o mais próximo da entrada, e sua porta estava bem aberta. Estava sempre aberta. Ninguém podia entrar nos escritórios da DLW naqueles dias e não ver o presidente da companhia sentado em sua mesa. Qualquer homem podia entrar e fazer negócios com ele no mesmo momento, se ele tivesse algum negócio para fazer. Os repórteres financeiros costumavam me dizer que eles nunca tiveram que fazer rodeios com o velho Sam Sloan, mas perguntariam suas questões e conseguiriam um sim ou não direto, não importando quais pudessem ser as necessidades dos outros diretores no mercado de ações. Quando entrei, vi que o velho homem estava ocupado. Pensei inicialmente que ele estava abrindo sua correspondência, mas depois que entrei e cheguei perto de sua mesa, vi o que ele estava fazendo. Aprendi mais tarde que fazer aquilo era um costume diário seu. Depois que a correspondência estava separada e aberta, ao invés de jogar fora os envelopes vazios, ele os apanhava e levava ao seu escritório. Em seus momentos de folga, ele rasgaria toda a volta do envelope. Aquilo lhe dava 2 pedaços de papel, cada um deles com um lado branco.
Ele os empilharia e depois os distribuiria, para serem usados como blocos improvisados, para os cálculos, como aqueles que Reinhardt tinha feito para mim nos papéis timbrados. Não havia o desperdício de envelopes vazios e nem o desperdício dos momentos disponíveis do presidente. Tudo utilizado. Ocorreu-me que, se aquele era o tipo de homem que a DLW tinha para presidente, a companhia era administrada economicamente em todos os departamentos. O presidente providenciaria isso. Lógico que eu sabia que a companhia estava pagando dividendos regulares e tinha um bom patrimônio. Comprei todas as ações da DLW que pude. Desde aquele tempo, o capital foi dobrado e quadruplicado. Meus dividendos anuais chegam à quantia do meu investimento inicial. Ainda tenho minhas DLW. E a Tison foi para as mãos de um liquidante, poucos meses depois que vi o presidente jogando folha após folha do fino papel com timbre de 2 cores dentro da cesta de lixo, para me provar com números que ele não era extravagante. E a beleza da história é que ela é verdadeira e que nenhuma outra ação que o encrenqueiro da Pensilvânia pudesse ter comprado teria provado ser um investimento tão bom como a DLW. Capítulo 17. Um de meus amigos mais íntimos gosta muito de contar o que ele chama de meus pressentimentos. Ele está sempre me atribuindo poderes que desafiam a análise. Ele declara que eu meramente sigo cegamente certos impulsos misteriosos, e em consequência disso saio do mercado de ações precisamente na hora certa. Sua história favorita é sobre um gato preto que me disse, na sua mesa do café da manhã, para vender um monte de ações que eu tinha, e depois de receber a mensagem do gatinho fiquei mal-humorado e nervoso, até vender todas as ações nas quais estava comprado. Consegui praticamente os preços mais altos do movimento, o que logicamente reforçou a teoria das intuições do meu prático amigo. Tinha ido a Washington com o objetivo de convencer alguns congressistas que não era inteligente nos taxar até a morte, e não estava prestando muita atenção no mercado de ações. Minha decisão de vender todo o meu lote veio de repente, por isso a história de meu amigo. Eu admito que tenho impulsos irresistíveis algumas vezes, para fazer determinadas coisas no mercado. Não importa se estou comprado ou vendido nas ações. Tenho que fazê-lo. Fico desconfortável até que o faça. Eu mesmo acho que o que acontece é que vejo uma série de sinais de advertência. Talvez apenas o não possa ser suficientemente claro ou poderoso para me proporcionar uma razão positiva e definitiva, para fazer o que de repente sinto vontade. Provavelmente isso é tudo o que há no que eles chamam de sensibilidade com a máquina de cotações, que os velhos operadores dizem que James R. Kane I tinha fortemente desenvolvida, assim como outros operadores antes dele. Usualmente, eu confesso, a advertência torna-se não só segura, mas ajustada ao momento. Mas neste exemplo em particular não houve palpite. O gato preto não teve nada a ver com isso. O que ele diz a todo mundo, sobre eu ter acordado de mau humor naquela manhã, suponho que possa ser explicado, se na verdade estava mal-humorado, por meu desapontamento. Eu sabia que não estava convencendo os congressistas, com os quais tinha falado, e o comitê não enxergava o problema de taxar Wall Street como eu fazia. Eu não estava tentando suspender ou burlar a taxação nas transações com ações, mas sugerir uma taxa que eu, como um experiente operador, sentia que não era nem injusta, nem pouco inteligente. Não queria que o tio Sam matasse o ganso, que poderia botar tantos ovos de ouro com tratamento honesto. Possivelmente minha necessidade de sucesso não só me irritava, mas me tornava pessimista frente ao futuro de um negócio injustamente taxado. Vou lhe contar exatamente o que aconteceu. 1. James Robert Keene, 1838–1913. Um dos maiores especuladores da sua época e grande criador de cavalos de corrida dos Estados Unidos. Nascido na Inglaterra, migrou para os Estados Unidos aos 14 anos com a família. Fez fortuna investindo em empresas mineradoras e foi nomeado presidente da Bolsa de Valores de São Francisco. Era um especulador tão famoso na época, que foi contratado para manipular mercados por homens como William Avemer, J.P. Morgan e William Rockefeller. No começo de um mercado altista, tive uma boa impressão da aparência das negociações tanto com o aço como com o mercado do cobre, e consequentemente entrei comprando ações de empresas dos dois grupos. Comecei a acumular algumas delas. Iniciei comprando 5.000 ações da Utah Copper e parei, porque ela não reagiu bem. Ou seja, ela não se comportava como deveria, para me fazer sentir que estava sendo inteligente ao comprá-la. Acho que o preço estava ao redor de 114.
Também comecei a comprar o United States Steel ao mesmo preço, aproximadamente. Comprei 20.000 ações no primeiro dia, porque ela reagiu bem. Segui o método que descrevi antes. A Steel continuou a comportar-se corretamente, e consequentemente continuei a acumulá-la, até que carregava 72.000 ações ao todo. Mas minha carteira da Utah Copper consistia de minha compra inicial. Nunca ultrapassei as 5.000 ações. Seu comportamento não me encorajou a fazer mais que aquilo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Tivemos um grande movimento de alta. Eu sabia que o mercado ia subir. As condições gerais eram favoráveis. Até mesmo depois que as ações subiram bastante, e que meu lucro no papel não era para ser desprezado. A fita continuava anunciando. Não ainda. Não ainda. Quando cheguei a Washington, a fita ainda me dizia isso. Logicamente, não tinha intenção de incrementar meu lote naquele dia, apesar de eu ainda acreditar na alta. Ao mesmo tempo, o mercado estava claramente andando da maneira como eu esperava, e não havia tempo para eu sentar em frente do quadro de cotações durante todo o dia na contínua expectativa de conseguir um sinal para cair fora. Antes que o toque do clarim para bater em retirada soasse, exceto por uma completa catástrofe, é claro, o mercado teria hesitado ou, de outro modo, me preparado para uma reversão da situação especulativa. Esta foi a razão pela qual eu fui alegremente tratar de meu assunto com os congressistas. Ao mesmo tempo, os preços continuavam a subir, mas de uma maneira mais moderada, e isso significava que o final do mercado altista estava se aproximando. Eu não esperava pelo fim em alguma data fixa. Isso era algo muito além do meu poder de determinação. Mas não necessito lhe dizer que eu estava esperando pelo sinal de sair. Sempre estou, de qualquer maneira. Isso se tornou uma questão hábito de negociação para mim. Não posso jurar, mas me parece que, no dia anterior ao da minha venda, a visão dos altos preços me fez pensar na magnitude dos meus lucros no papel, bem como no lote que eu mantinha e, mais tarde, nos meus esforços em vão para induzir nossos legisladores a tratar Wall Street com justiça e inteligência. Esta foi provavelmente a maneira e a hora em que a semente foi plantada em mim. O subconsciente trabalhou a noite toda. Pela manhã, pensei no mercado e comecei a imaginar como agiria naquele dia. Quando cheguei ao escritório, vi que não só os preços estavam ainda altos, e que eu tinha um lucro satisfatório, mas que também havia um enorme mercado com tremendo poder de absorção. Poderia vender qualquer quantidade de ação naquele mercado e, logicamente, quando um homem está mantendo um lote grande de ações, ele deve estar esperando por uma oportunidade para transformar seus lucros no papel em dinheiro real. Ele deveria tentar perder a menor parte do lucro que fosse possível na troca. A experiência me ensinou que um homem pode sempre encontrar uma oportunidade de tornar seus lucros reais, e que esta oportunidade geralmente vem no final do movimento. Isso não é leitura da fita ou um pressentimento. Lógico que, quando encontrei naquela manhã um mercado no qual eu poderia vender todas as minhas ações, sem nenhum problema, assim o fiz. Enquanto você está vendendo, não é mais inteligente ou mais corajoso vender 50 ações do que 50.000. Mas 50 ações você pode vender no mercado sem causar queda do preço, enquanto que 50.000 ações de uma única empresa é uma proposta diferente. Eu tinha 72.000 ações da US Steel. Este pode não parecer um lote colossal, mas não é sempre que você pode vendê-lo sem perder alguma parte dos lucros, que parecem tão bons no papel quando você faz os cálculos. E isso dói tanto quanto se você estivesse realmente com o dinheiro seguro no banco e sumisse parte dele quando você fosse sacar. Tinha um lucro total de aproximadamente $1.500.000, pouco mais de 30 milhões de dólares, em valores atuais, e o agarrei enquanto a situação estava apropriada para isso. Mas essa não foi a principal razão para que eu pensasse que fiz a coisa certa vendendo-as naquele momento. O mercado provou-me isso, e esta era na verdade uma fonte de satisfação para mim. Foi desta maneira. Tive sucesso em vender meu lote completo de 72.000 ações da US Steel a uma média de preço que ficou apenas um ponto do topo do dia e do movimento. Isso provou que eu estava certo, no momento. Mas quando, exatamente na mesma hora do mesmo dia, fui vender minhas 5.000 Utah Copper, o preço caiu 5 pontos. Por favor, lembre-se que comecei a comprar ambas as ações ao mesmo tempo, e que agi inteligentemente ao aumentar minha carteira de US Steel, de 20.000 ações para 72.000, e igualmente inteligentemente em não aumentar a da Utah, das originais 5.000 ações.
A razão de não ter vendido minhas Utah cooperantes foi que eu estava acreditando numa alta nas negociações com cobre, e havia um mercado altista nas ações, e eu não pensei que a Utah me prejudicaria muito, mesmo que eu não ganhasse uma bolada com ela. Mas quanto à intuição, não havia nenhuma. O treinamento de um operador de ações é como uma educação médica. O médico tem que passar longos anos estudando anatomia, fisiologia, matéria médica e assuntos colaterais às dúzias. Ele aprende a teoria, e então passa a devotar sua vida à prática. Ele observa e classifica todos os tipos de fenômenos patológicos. Ele aprende a diagnosticar. Se seu diagnóstico é correto, e isso depende da precisão de sua observação, ele deve se sair muito bem em seu prognóstico, sempre tendo em mente, logicamente, que as falhas humanas e o completamente imprevisível vão evitar que ele atinja o alvo em 100% das vezes. E então, conforme ele ganha experiência, aprende não só a fazer a coisa certa, mas a fazê-la instantaneamente, de maneira que muitas pessoas vão pensar que ele as faz instintivamente. Na realidade, não é automatismo. É que ele diagnosticou o caso de acordo com suas observações de casos semelhantes durante um período de muitos anos, e naturalmente, depois de ele ter diagnosticado, ele pode tratar apenas da maneira que a experiência lhe ensinou que é o tratamento apropriado. Você pode transmitir conhecimento, ou seja, sua própria coleção de fatos arquivados, mas não sua experiência. Um homem pode saber o que fazer e perder dinheiro, se ele não faz rápido o suficiente. Observação, experiência, memória e matemática. Disso é que o operador de sucesso deve depender. Ele deve não só observar acuradamente, mas se lembrar sempre do que observou. Ele não pode apostar no que não é explicado pela razão, ou no inesperado, não importando quão fortes suas convicções pessoais possam ser sobre o que não tem razão, ou quanta certeza ele possa sentir de que o inesperado acontece muito frequentemente. Ele deve sempre apostar nas probabilidades, ou seja, tentar antecipá-las. Anos de prática no jogo, de constante estudo, de memória constante, tornam o operador apto a atuar no instante em que o inesperado acontece, tão bem como ocorre o esperado. Um homem pode ter uma grande habilidade matemática e um poder fora do comum para observações precisas, e ainda assim falhar na especulação, a não ser que ele também possua experiência e a memória. E então, como médico que se mantém com os avanços na ciência, o operador inteligente nunca para de estudar as condições gerais, de manter-se informado sobre os desenvolvimentos, e qualquer parte, que podem afetar ou influenciar o curso dos diversos mercados. Depois de muitos anos no mercado, manter-se informado torna-se um hábito. Ele age quase que automaticamente. Ele adquire atitude profissional que não tem preço e que lhe permite dominar o jogo, algumas vezes. Esta diferença entre o profissional e o amador ou operador ocasional não pode ser superestimada. Acho, por exemplo, que a memória e a matemática ajudam-me muito. Wall Street faz seu dinheiro com bases matemáticas. Quero dizer, ganha seu dinheiro manejando fatos e números. Quando eu disse que um operador tem que estar informado no momento, e que ele deve ter uma atitude puramente profissional em relação a todos os mercados e desenvolvimentos, eu meramente quis enfatizar novamente que palpites e a misteriosa sensibilidade com a máquina de cotações não têm muito a ver com sucesso. Logicamente, sempre acontece de um operador experiente agir tão rápido, que ele não tem tempo de dar todas as suas razões antecipadamente. Mas ainda assim, elas são boas e suficientes, porque são baseadas em fatos coletados por ele durante seus anos de trabalho, raciocínio e observação das coisas pelo ângulo do profissional, que sabe tirar proveito de tudo. Deixe-me ilustrar o que entendo por uma atitude profissional. Eu sempre estou atento aos mercados de mercadorias. É um hábito de muitos anos. Como você sabe, os relatórios do governo indicavam uma colheita de trigo de inverno aproximadamente igual à do ano passado, e uma colheita de primavera maior que a de 1921. A condição estava muito melhor e nós provavelmente teríamos uma colheita mais cedo do que o normal. Quando vi os cálculos da situação, e eu vi o que deveríamos esperar como rendimento, matematicamente, eu também pensei, na mesma hora, nas greves dos mineiros de carvão e dos funcionários das ferrovias. Eu não pude evitar pensar neles, porque minha mente sempre pensa em todos os desenvolvimentos de uma baixa nos mercados. Instantaneamente percebi que a greve, que já tinha afetado os mecanismos de fretes por todas as partes, deveria afetar os preços de maneira diversa. Calculei desta maneira o transporte do trigo de inverno para os mercados. Estava destinado a atrasar consideravelmente, devido à falta de agilidade do transporte em decorrência da greve, e no momento em que voltasse a funcionar, a colheita de primavera estaria pronta para ser transportada.
Aquilo significava que, quando as ferrovias estivessem aptas a movimentar o trigo em quantidade, eles estariam trazendo ambas as colheitas juntas, a atrasada de inverno e a da primavera, e isso significaria uma enorme quantidade de trigo entrando no mercado, provocando uma rápida queda. Sendo estes os fatos do caso, óbvias probabilidades, os operadores, que saberiam e calculariam como eu fiz, não comprariam contratos de trigo por um tempo. Eles não iriam querer comprar, a não ser que o preço descesse para números que tornassem a compra do trigo um bom investimento. Sem poder de compra no mercado, o preço cairia. Raciocinando da maneira como fiz, deveria saber se estava certo ou não. Como o velho Pat Earney costumava lembrar, você não pode dizer até apostar. Entre estar acreditando numa baixa e vender, não há necessidade de perder tempo. A experiência me ensinou que a maneira como o mercado se comporta é um excelente guia para ser seguido por um operador. É como tomar a temperatura e o pulso de um paciente, ou observar a cor dos olhos ou o revestimento da língua. Agora, normalmente um homem deve ser capaz de comprar ou vender 1 milhão de bushels de trigo com uma variação de 1/4 de centavo. Neste dia, quando eu vendi os 250 mil bushels para testar a conveniência do mercado, o preço caiu 1/4 de centavo. Então, desde que a queda não me disse definitivamente tudo o que eu desejava saber, vendi outro 1/4 milhão de bushels. Notei que foi absorvido em pequenas parcelas, ou seja, a compra aconteceu em lotes de 10 mil ou 15 mil bushels, ao invés de ser comprado em 2 ou 3 transações, o que seria a maneira normal. Em adição às compras homeopáticas, o preço caiu 1/4 de centavo com minha venda. Agora, não preciso perder tempo salientando que aquela maneira como o mercado recebeu meu trigo, e o declínio desproporcional com minhas vendas, disseram-me que não havia poder de compra ali. Sendo este o caso, qual era a única coisa a fazer? Logicamente, vender um lote mais. Seguir os ditados da experiência pode lhe enganar, uma vez ou outra. Mas não segui-los, invariavelmente lhe torna um imbecil. Então eu vendi 2 milhões de bushels e o preço caiu um pouco mais. Alguns dias depois, o comportamento do mercado praticamente me compeliu a vender 2 milhões bushels adicionais, e o preço declinou mais ainda. Alguns dias mais tarde, o trigo começou a baixar violentamente e caiu rapidamente 6 centavos por bushel. E não. Peruale estava caindo, com recuperações de vida curta. Agora, eu não segui um pressentimento. Ninguém me deu um palpite. Foi minha atitude mental habitual ou profissional com relação aos mercados de mercadorias que me deu lucro, e esta atitude veio de meus anos no negócio. Eu estudo, porque meu negócio é operar. No momento em que a fita me disse que eu estava no caminho certo, meu dever no negócio era aumentar meu lote. Assim o fiz. Descobri que a experiência é apropriada para ser um seguro pagador de dividendos neste jogo, e que a observação lhe dá os melhores palpites de todos. O comportamento de uma determinada ação é tudo de que você necessita, algumas vezes. Você a observa. Então a experiência lhe mostra como lucrar com as variações em relação ao costumeiro, ou seja, em relação ao provável. Por exemplo, sabemos que todas as ações não se movem juntas na mesma direção, mas que todas as ações de um grupo vão subir no mercado altista e cair no mercado baixista. Isso é uma regra comum na especulação. É a mais comum de todas as sugestões que alguém dá a si mesmo. As corretoras estão cientes disso e transmitem este fato para qualquer cliente que não tenha sozinho pensado nele. Quer dizer, o aviso para operar naquelas ações que estão defasadas, atrás das outras ações do mesmo grupo. Portanto, se a US Steel sobe, é lógico assumir que é só uma questão de tempo até que a Crucible, a Republic ou a Bethlehem sigam o exemplo. As condições de operação e as perspectivas deveriam trabalhar da mesma maneira com todas as ações de um grupo, e a prosperidade deveria ser repartida entre todas elas. Na teoria, corroborada inúmeras vezes pela experiência, de que todo bronco tem seus lampejos de espírito no mercado, o público irá comprar a Steel porque ela não avançou, enquanto a C, D Steel e a XY Steel subiram. Eu nunca compro uma ação, até no mercado altista, se ela não se comporta como deveria neste tipo de mercado. Eu comprei algumas vezes uma ação durante um inquestionável mercado altista. Ao descobrir que outras ações do mesmo grupo não se estavam comportando como se fossem subir, vendi minhas ações. Por quê? A experiência me diz que não é inteligente apostar contra o que eu posso chamar de tendência manifesta do grupo.
Não posso esperar jogar apenas as certezas. Tenho que calcular as probabilidades e antecipá-las. Um velho corretor uma vez me disse: se estou andando ao longo de uma linha de trem e vejo um trem se aproximando em minha direção a 60 milhas por hora, eu continuo sobre a linha? Amigo, eu saio de lado. E não dou tapinhas nas minhas costas por ser tão sábio e prudente. No ano passado, depois que o movimento geral de alta estava em curso, notei que uma ação, num certo grupo, não estava atuando como o resto do grupo, apesar de que o grupo, com esta única exceção, estava caminhando com o resto do mercado. Eu estava comprado num grande montante de Blackwood Motors. Todos sabiam que a companhia estava fazendo negócios muito grandes. O preço estava subindo de 1 a 3 pontos por dia, e o público estava comprando cada vez mais. Isso naturalmente centrou as atenções no grupo, e todas as variadas ações de empresas automobilísticas começaram a subir. Uma delas, no entanto, persistentemente se mantinha atrás. Era a Chester. Ela ficou atrás das outras de maneira que, não muito tempo depois, as pessoas começaram a comentar. O preço baixo da Chester e sua apatia contrastavam com a força e atividade da Blackwood e outras empresas automobilísticas, e o público, com lógica suficiente, escutava aqueles que davam recomendações, palpites e aqueles que acham que sabem tudo, e começou a comprar Chester, baseado na teoria de que logo subira com o resto do grupo. Ao invés de subir com estas compras moderadas do público, a Chester caiu. Agora, não poderia ser muito difícil puxá-la para cima naquele mercado altista, considerando-se que a Blackwood, uma ação do mesmo grupo, era uma das sensacionais líderes do avanço geral, e que não escutávamos outra coisa que não fosse maravilhoso aumento da demanda de automóveis de todos os tipos e o recorde de produção. Assim, estava claro que o grupo interno da Chester não estava fazendo nenhuma das coisas que as facções internas invariavelmente fazem no mercado altista. Para esta falha em fazer a coisa de praxe, poderia haver duas razões. Talvez a alta administração não forçasse o preço para cima porque queria acumular mais ações antes do avanço. Mas esta era uma teoria insustentável, se você analisasse o volume e a característica da negociação da Chester. A outra razão era que eles não forçavam para cima porque estavam receosos de adquirir ações, se tentassem. Quando os homens que deveriam querer uma ação não a querem, por que deveria eu querer? Calculei que não importava quão prósperas pudessem estar as outras empresas automobilísticas, era coisa certa vender Chester a descoberto. Experiências me ensinaram a me precaver de comprar uma ação que se recusa a seguir a líder do grupo. Eu facilmente determinei o fato de que, não só não havia compras, mas havia, na realidade, vendas por parte da alta administração. Havia outros avisos sintomáticos contra a compra da Chester, embora tudo o que eu necessitasse fosse seu inconsistente comportamento de mercado. Era novamente a fita que me dava a pista, e foi por isso que vendi Chester a descoberto. Um dia, não muito tempo depois, a ação caiu violentamente. Mais tarde soubemos, oficialmente, que a diretoria realmente estivera vendendo, sabendo muito bem que as condições da companhia não estavam boas. A razão, como sempre, foi divulgada depois da baixa. Mas o aviso veio antes da baixa. Eu não procuro pelas reduções de preço, procuro pelos avisos. Eu não sabia qual era o problema com a Chester. Tampouco segui um palpite. Eu simplesmente sabia que alguma coisa deveria estar errada. Outro dia nós tivemos o que os jornais chamaram de um movimento sensacional da Guiana Gold. Depois de ser vendida no Curb por 50 ou próximo disso, entrou na lista da Bolsa de Valores. Iniciou ali a aproximadamente 35, começou a cair e finalmente chegou a 20. Agora, eu nunca teria chamado aquela diminuição de sensacional, porque era completamente esperada. Se você tivesse perguntado, poderia ter aprendido a história da companhia. Uma infinidade de pessoas a conhecia. Foi-me contada da seguinte maneira: uma associação foi formada, consistindo de meia dúzia de capitalistas de ótima reputação e um banco proeminente. Um dos membros era o cabeça da Belle Isle Exploration Company, que emprestou mais de 10 milhões de dólares em caixa e recebeu em troca títulos e 250 mil ações, de um total de 1 milhão de ações da Guiana Gold Mining Company. A ação dava direito a dividendos e foi muito bem divulgada. As pessoas da Belle Isle pensaram que seria bom embolsar o dinheiro, e entregaram suas 250 mil ações aos banqueiros, que fizeram preparativos para tentar negociar aquelas ações, assim como algumas das suas próprias. Eles pensaram em confiar a manipulação do mercado para um profissional,
cujo pagamento seria um terço dos lucros com a venda das 250 mil ações acima de 36. Eu acho que o acordo estava redigido e pronto para ser assinado, mas, no último momento, os banqueiros decidiram se encarregar eles mesmos do mercado e economizar o pagamento da comissão. Então eles organizaram um grupo interno. Os banqueiros tinham opções de compra de 250 mil ações da Belle Isle a 36. Eles empurraram o preço para 41. Ou seja, a administração pagou a seus próprios colegas banqueiros um lucro de 5 pontos, para começar. Não sei se eles sabiam disso ou não. É perfeitamente claro que para os banqueiros a operação tinha a aparência de ser segura. Tínhamos entrado no mercado autista, e as empresas do grupo ao qual a Guiana Gold pertencia estavam entre as líderes do mercado. A companhia estava tendo grandes lucros e pagando dividendos regulares. Isso, juntamente com a característica favorável dos patrocinadores, fez o público considerar a Guiana quase como uma ação para investimento. Falaram-me que aproximadamente 400 mil ações foram vendidas ao público, em geral acima de 47. O grupo do ouro era muito forte. Mas logo a Guiana começou a ceder. Declinou 10 pontos. Estaria tudo bem se o grupo estivesse negociando as ações. Mas logo Wall Street começou a escutar que as coisas não eram tão satisfatórias e que a propriedade não estava sustentando as altas expectativas dos promotores. Então, logicamente, a razão para o declínio ficou clara. Mas antes da razão ser conhecida, eu recebi a advertência e tomei as providências necessárias para testar o mercado da Guiana. A ação estava atuando de maneira muito semelhante a Chester Motors. Vendi Guiana. O preço caiu. Vendime. O preço caiu ainda mais. A ação estava repetindo o desempenho da Chester e de uma dúzia de outras ações, de cuja história clínica eu me lembrava. A fita claramente me disse que havia alguma coisa errada. Alguma coisa estava mantendo a alta administração longe das compras. Os grandes acionistas que sabiam exatamente por que não deveriam comprar as ações de sua própria empresa. Num mercado em alta. Por outro lado, o público de fora, que não sabia, estava agora comprando porque, tendo sido vendida a 45 e ainda mais alta, a ação parecia barata a 35 e ainda menos. Os dividendos ainda estavam sendo pagos. A ação era uma pechincha. Então vieram as notícias. Elas me atingiram, como as importantes notícias do mercado sempre fazem, antes de atingir o público. Mas a confirmação dos repórteres, do encontro de pedras improdutivas, ao invés de ricos minérios, simplesmente me deu a razão para a venda interna anterior. Eu mesmo não vendi com as notícias. Já tinha vendido muito tempo antes, devido ao comportamento da ação. Minha preocupação com aquilo não era filosófica. Sou um operador e, por conseguinte, buscava por um sinal, compras internas. Não havia nenhuma. Não tinha que saber por que os grandes acionistas não consideravam suficientemente sua própria empresa para não comprar suas ações num declínio. Era suficiente que seus planos de negociação não incluíssem maior manipulação para alta. Isso fez com que vender as ações fosse uma coisa certa. O público tinha comprado aproximadamente 500 mil de ações, e a única mudança possível na propriedade era uma série de ignorantes desinformados, que venderiam na esperança de interromper suas perdas, para outra série de ignorantes desinformados, que poderiam comprar na esperança de ganhar dinheiro. Não lhe estou contando isso para dar lições de moral com as perdas do público através de sua compra da Guiana, ou com menos lucros através da venda dela, mas para enfatizar o quão importante é o estudo do comportamento do grupo, e como suas lições são desprezadas por operadores inadequadamente, grandes e pequenos. E não é só no mercado de ações que a fita lhe dá advertências. Ela assobia alto da mesma maneira nas mercadorias. Tive uma experiência interessante no algodão. Estava acreditando na queda das ações e vendia descoberto um lote moderado. Ao mesmo tempo, vendi 50 mil fardos de algodão a descoberto. Minha negociação com as ações mostrou-se lucrativa e eu negligenciei meu algodão. A primeira coisa que eu soube é que tive uma perda de 250 mil dólares, em torno de 3 milhões de dólares, em valores atuais, nos meus 50 mil fardos. Como eu disse, meu negócio com as ações estava tão interessante e estava me saindo tão bem nele, que não desejava desviar meu pensamento. Quando quer que eu pensasse no algodão, eu dizia a mim mesmo, vou esperar por uma queda nos preços e liquidar a posição. O preço caiu um pouco, mas
Antes que eu pudesse decidir assumir minhas perdas e liquidar, o preço se recuperou novamente, e foi mais alto que antes. Eu decidi novamente esperar um pouco e voltar para minhas operações com as ações, restringindo minha atenção a elas. Finalmente encerrei minha posição com as ações com um bom lucro. Então, fui a Hot Springs para um descanso e umas férias. Aquela era realmente a primeira vez que eu tinha minha cabeça livre para pensar no problema das minhas perdas com o algodão. A operação tinha ido contra mim. Houve vezes em que ela quase pareceu como se eu pudesse ter algum ganho. Observei que, quando quer que alguém vendesse pesadamente, havia uma boa diminuição no preço. Mas quase que instantaneamente o preço se recuperava e atingia um novo pico do movimento. Finalmente, quando estava em Hot Springs por alguns dias, tinha 1 milhão de prejuízos, aproximadamente 12 milhões de dólares, em valores corrigidos, sem que a tendência de alta se afrouxasse. Pensei em tudo que eu tinha feito, e no que não tinha, e disse a mim mesmo, devo estar errado. Para mim, sentir que estou errado e decidir cair fora praticamente é um só processo. Então eu encerrei a posição, com uma perda de aproximadamente 1 milhão. Na manhã seguinte, eu estava jogando golfe e não pensava em nada mais. Tinha feito minha jogada no algodão. Estivera errado. Tinha pagado por estar errado e o recibo estava no meu bolso. Não tinha mais preocupações com o mercado de algodão do que tenho neste momento. Quando voltei para o hotel, para o almoço, parei no escritório da corretora para dar uma olhada nas cotações. Vi que o algodão tinha caído 50 pontos. Isso não era nada. Mas eu também observei que ele não tinha se recuperado, como havia sido seu hábito durante semanas, assim que a pressão de uma venda em particular, que o tivesse deprimido, passasse. Antes, a linha de menor resistência estava acima, e me custou 1 milhão por manter meus olhos fechados para o fato. Agora, no entanto, a razão que me fez liquidar com uma grande perda não era mais uma boa razão, desde que não houvera usual imediata e vigorosa recuperação. Então eu vendi 10 mil fardos e esperei. Logo o mercado caiu 50 pontos. Esperei um pouco mais. Não houve recuperação. Estava com muita fome naquelas alturas, então entrei no salão de refeições e pedi meu almoço. Antes que o garçom pudesse servi-lo, pulei da cadeira. Fui para o escritório da corretora, vi que não houvera recuperação, e então vendi mais 10 mil fardos. Esperei um pouco e tive o prazer de ver o preço declinar mais 40 pontos. Aquilo me mostrou que eu estava operando corretamente, então voltei para o salão de refeições, comi meu almoço e voltei à corretora. Não houve recuperações no algodão naquele dia. Naquela mesma noite deixei Hot Springs. Estava tudo muito bem em jogar golfe, mas eu tinha estado errado no algodão, vendendo quando fiz e liquidando quando fiz. Então eu simplesmente tive que voltar ao trabalho e ficar onde eu poderia operar com conforto. A maneira como o mercado recebeu meus primeiros 10 mil fardos fez com que eu vendesse os segundos 10 mil, e a maneira como o mercado absorveu o segundo me deu certeza de que a virada tinha chegado. Era a diferença no comportamento. Bem, cheguei a Washington e fui ao escritório da minha corretora ali, que estava por conta de meu velho amigo Tucker. Enquanto eu estava ali, o mercado caiu um pouco mais. Estava confiante de estar certo agora, do que estivera antes de estar errado. Então vendi 40 mil fardos e o mercado caiu 75 pontos. Mostrou que não havia sustentação ali. Naquela noite, o mercado fechou ainda mais baixo. O velho poder de compra tinha claramente acabado. Não havia sinais do nível no qual aquele poder poderia novamente se desenvolver, mas eu me senti confiante do bom senso da minha posição. Na manhã seguinte deixei Washington de carro, para Nova York. Não havia necessidade de pressa. Quando chegamos a Filadélfia, dirigi-me a uma corretora. Vi que havia o diabo no mercado de algodão. Os preços tinham caído violentamente e havia um pânico de pequenas proporções. Não esperei até chegar a Nova York. Telefonei aos meus corretores, numa chamada de longa distância, e liquidei minhas vendas. Tão logo recebi meus relatórios e descobri que praticamente tinha recuperado minhas perdas anteriores, dirigi para Nova York sem ter que parar no caminho para ver mais cotações. Alguns amigos, que estavam comigo em Hot Springs, falam deste dia pela maneira como pulei da mesa de almoço para vender aquele segundo lote de 10 mil fardos. Mas novamente, aquilo claramente não foi um palpite.
Foi um impulso que veio da minha convicção de que a hora para vender algodão tinha chegado, não importando quão grande houvesse sido meu erro anterior. Tinha que tirar vantagem daquilo. Era a minha chance. O subconsciente provavelmente começou a trabalhar, atingindo para mim as conclusões. A decisão de vender em Washington foi o resultado de minhas observações. Meus anos de experiência em operações me disseram que a linha de menor resistência tinha mudado de cima para baixo. Não tenho ressentimentos contra o mercado de algodão por me tirar $1 milhão, e não me odeio por cometer um erro daquele calibre, mais do que me senti orgulhoso por encerrar minha posição em Filadélfia e recuperar meus prejuízos. Minha cabeça de operador preocupa-se com problemas operacionais, e eu acho que é justificado afirmar que tive meu primeiro prejuízo porque tive a experiência e a memória. Capítulo 18. A história se repete o tempo todo em Wall Street. Você se lembra de uma história que contei sobre liquidar todas as minhas vendas a descoberto ao mesmo tempo em que Stratton colocava o milling corner? Bem, outra vez eu usei praticamente a mesma tática no mercado de ações. A empresa era Tropical Trading. Ganhei dinheiro tanto comprando como vendendo esta ação. Era sempre uma ação bastante negociada e uma favorita para os operadores aventureiros. O grupo interno foi acusado diversas vezes, pelos jornais, de estar mais preocupado com as flutuações na ação do que em encorajar o investimento permanente nela. Outro dia, um dos corretores mais hábeis que conheço, afirmou que nem mesmo Daniel Drew Nairi, ou H. Graus Avener Nassugar, desenvolveram um método tão perfeito de explorar o mercado através de uma ação como o presidente Mulligan e seus amigos fizeram com a Tropical Trading. Muitas vezes eles encorajaram aqueles que acreditavam numa baixa a vender Twitter a descoberto, e então faziam squeeze com o negócio articulado de maneira minuciosa. Daniel Drew, de 1797 a 1879. Investidor americano. Fez fortuna investindo em ferrovias. Em 1857, tornou-se membro do conselho de administração da Erie Haiload e usou sua posição para manipular o preço das ações da empresa, ganhando grande fortuna. O pânico de 1873 o deixou com dívidas superiores a $1 milhão, mais de $24 milhões, em valores atuais. No final da vida dependia do seu filho para sobreviver. Morreu em 1879, pobre e esquecido. Naturalmente, houve quem falasse sobre certos incidentes intragáveis na carreira das ações da Twitter no mercado. Mas eu ouso dizer que estes críticos estavam sofrendo pressão dos comprados. Porque os corretores de pregão, que tão constantemente sofrem com as cartas marcadas dos que detêm informações privilegiadas, continuam a andar contra o jogo? Bem, porque eles gostam de movimento, e eles certamente têm isso na Tropical Trading. Não há períodos prolongados de estagnação. Não se pergunta ou se dá razões. Não há perda de tempo. Não se cansa a paciência por esperar que comece o movimento através de um palpite. Sempre há papéis suficientes para se movimentar, exceto quando a quantidade de ações vendidas a descoberto é grande o suficiente para fazer com que aconteça alguma escassez. Um nascimento a cada minuto. Há algum tempo, eu estava na Flórida para minhas usuais férias de inverno. Estava pescando e me divertindo, sem pensamentos no mercado, exceto quando eu recebia alguns jornais. Uma manhã, quando a correspondência do meio da semana chegou, olhei as cotações das ações e vi que a Tropical Trading estava sendo vendida a 155. Na última vez que tinha visto uma cotação sua, acho eu, estava ao redor de 140. Minha opinião era de que iríamos entrar no mercado baixista, e eu estava esperando antes de entrar vendendo ações. Mas não havia pressa. Por isso é que eu estava pescando e longe da máquina de cotações. Sabia que estaria de volta em casa quando o chamado real viesse. Neste intervalo, nada do que eu fizesse ou deixasse de fazer iria apressar os acontecimentos. O comportamento da Tropical Trading era um notável aspecto do mercado, de acordo com jornais que peguei naquela manhã. Serviu para cristalizar minha ideia de uma queda geral, porque eu achava particularmente estúpido os grandes acionistas forçarem para cima o preço da Twitter, em vista da falta de força de índice geral. Há ocasiões em que o processo de sugar dinheiro do público deve ser suspenso. O incomum é algumas vezes um fator desejável nos cálculos do operador, e me pareceu que o aumento de preço naquela ação era um erro fundamental. Ninguém pode cometer erros daquela magnitude com impunidade. Não no mercado de ações.
Depois que acabei de ler os jornais, voltei para minha pescaria, mas fiquei pensando no que os acionistas da Tropical Trading estavam tentando fazer. Que eles estavam destinados a fracassar era certo, tanto quanto um homem está destinado a se esborrachar se pular do alto de um prédio de 20 andares sem um paraquedas. Não podia pensar em outra coisa. Finalmente desisti de pescar e enviei um telegrama para meus corretores para vender 2.000 ações da Twitter no mercado. Depois disso eu estava apto para voltar para minha pescaria. E o fiz gostosamente. Naquela tarde, recebi a resposta do meu telegrama por um mensageiro especial. Meus corretores informavam que tinham vendido as 2.000 ações da Tropical Trading a 153. Ótimo! Eu estava vendendo a descoberto no mercado em declínio, que era o que deveria ser. Mas eu não podia mais pescar. Estava muito distante de um quadro de cotações. Descobri isso depois que comecei a pensar em todas as razões pelas quais a Tropical Trading deveria cair com o resto do mercado, ao invés de subir através de manipulação interna. Consequentemente, deixei minha vida de pescaria e voltei a Palm Beach, ou melhor, para a linha direta com Nova York. No momento em que cheguei a Palm Beach e vi o que aquelas desorientadas pessoas bem informadas estavam ainda tentando fazer, deixei que eles tivessem um segundo lote de 2.000 Twitter. Chegou de volta o relatório e eu vendi mais 2.000 ações. O mercado se comportou de maneira excelente. Ou seja, declinou com minhas vendas. Tudo estando satisfatório, eu saí e dei um passeio. Mas eu não estava feliz. Quanto eu mais pensava, mais infeliz ficava por não ter vendido mais. Então voltei ao escritório da corretora e vendi mais 2.000 ações. Só ficava feliz quando estava vendendo aquela ação. Logo eu fiquei vendido em 10.000 ações. Então decidi voltar para Nova York. A pescaria eu faria numa outra oportunidade. Quando cheguei a Nova York, estabeleci o objetivo de me informar a respeito dos negócios da companhia, reais e prospectivos. O que estudei fortaleceu minhas convicções de que os grandes acionistas tinham sido mais que imprudentes em forçar os preços para cima, no momento em que um avanço não se justificava, nem pelo tom do mercado em geral, nem pelos resultados da companhia. A subida, apesar de lógica e fora de época, tinha amealhado alguns seguidores entre o público, e sua firmeza encorajou a alta administração a seguir suas táticas pouco inteligentes. Consequentemente, vendi mais ações. Os acionistas pararam com aquela estupidez. Então eu testei o mercado de novo e de novo, de acordo com meus métodos de operação, até que finalmente estava vendida em 30.000 ações da Tropical Trading Company. O preço estava então em 133. Eu tinha sido avisado que a diretoria da Twitter sabia o exato paradeiro de cada certificado de ação em Wall Street e as precisas dimensões e identidade do que fora vendido a descoberto, bem como de outros fatos de importância tática. Eles eram homens hábeis e negociantes perspicazes. Juntas, estas duas coisas eram uma combinação perigosa na luta contra elas. Mas fatos eram fatos, e o mais forte dos aliados eram as condições. Logicamente, no caminho de baixa de 153 para 133, as vendas a descoberto aumentaram e o público que compra nas baixas começou a argumentar como de costume. Aquela ação tinha sido considerada uma boa compra 153 e ainda mais alto. Agora, 20 pontos mais baixo, era necessariamente uma compra ainda melhor. Mesma ação, mesmas taxas de dividendos, mesmos funcionários, mesmos negócios. Uma grande bagatela. As compras do público reduziram a oferta corrente e os grandes acionistas, sabendo que vários operadores de pregão estavam vendidos a descoberto, acharam que a hora era propícia para fazer um squeeze. O preço subiu para 150. Suponho que houvesse muitas pessoas liquidando suas posições, mas eu esperei oportunamente. Por que não deveria? Os acionistas poderiam saber que um lote de vendas de 30.000 ações não tinha sido liquidado, mas por que aquilo deveria me assuntar? As razões que me impeliram a começar a vender em 153 e a manter a posição em seu caminho de baixa até 133, mas não só ainda existiam, mas estavam mais fortes que nunca. A alta administração poderia desejar me forçar a encerrar a posição, mas não deu argumentos convincentes. As condições fundamentais estavam lutando por mim. Não era difícil ser duplamente corajoso e paciente. Um especulador deve ter fé em si mesmo e em seu julgamento.
O falecido Dixon G. Watts, ex-presidente da Bolsa de Algodão de Nova York e famoso autor de especulação como uma fina arte, diz que a coragem no especulador é meramente confiança de agir de acordo com a decisão de sua cabeça. Comigo, não posso temer estar errado, porque nunca penso que estou errado até que esteja comprovadamente errado. Na realidade, fico desconfortável a não ser que esteja capitalizando minha experiência. O curso do mercado num determinado momento não necessariamente prova que eu estou errado. É a característica do avanço ou do declínio, que determina para mim a correção ou a falácia da minha posição no mercado. Somente posso subir através do conhecimento. Se eu caio, deve ser por meus próprios erros. Não havia nada, quanto à característica da recuperação de 133 para 150, que pudesse me amedrontar e me levar a liquidar a posição. Logo a ação, como era esperado, começou a cair novamente. Chegou a 140 antes que o grupo interno começasse a lhe dar suporte. Suas compras coincidiram com uma torrente de rumores de alta sobre a ação. Companhia, soubemos, estava tendo lucros fabulosos, e os ganhos justificavam um aumento na taxa regular de dividendos. Além disso, dizia-se que o total das vendas a descoberto era imenso e o squeeze do século estava para ser imposto sobre o grupo dos vendedores em geral, e em particular sobre certo operador que tinha mais que excedido. Eu não poderia começar a lhe contar tudo o que escutei, enquanto eles forçavam o preço 10 pontos para cima. A manipulação não parecia particularmente perigosa para mim, mas quando o preço alcançou 149 decidi que não era inteligente deixar Wall Street aceitar, como se fosse verdade, toda a argumentação altista que estava correndo por ali. Lógico que não havia nada que eu ou qualquer outro intruso pudesse dizer que trouxesse certezas, tanto para os assustados vendidos, quanto para aqueles crédulos clientes das corretoras que negociam à base de palpites. A resposta atenciosa mais afetiva é a que a fita sozinha pode imprimir. As pessoas vão achar que, se não acreditam num depoimento de nenhum homem vivo, muito menos no de um sujeito que está vendido em 30 mil ações. Então apliquei as mesmas táticas que usei na época do corner de Stratton no milho, quando vendi aveia para fazer com que os operadores passassem a acreditar numa queda do milho. Experiência e memória novamente. Quando os grandes acionistas forçaram os preços da Tropical Trading, com o objetivo de assustar os vendidos, não tentei checar a alta através da venda daquela ação. Já estava vendido em 30 mil ações, o que era uma grande porcentagem da oferta corrente na qual eu pensava ser inteligente estar vendido. Eu não tinha a intenção de colocar minha cabeça dentro do laço tão delicadamente deixado aberto para mim. A segunda recuperação era realmente um convite urgente. O que eu fiz quando a Twitter alcançou 149 foi vender aproximadamente 10 mil ações da Equatorial Commercial Corporation. Esta companhia possuía uma grande parte da Tropical Trading. A Equatorial Commercial, que não era uma ação tão negociada quanto a Twitter, experimentou uma queda violenta com minha venda, como eu tinha previsto, e, logicamente, meu objetivo foi atingido. Os operadores e os clientes das corretoras suspeitaram que as inegáveis informações altistas da Twitter eram meramente uma cortina de fumaça, um avanço manipulado, obviamente destinado a facilitar a liquidação interna na Equatorial Commercial, que era a maior acionista da Twitter. Deveriam ser ações de propriedade do grupo interno da Equatorial, porque ninguém mais sonharia em vender tantas ações naquele momento em que a Tropical estava tão forte. Então eles venderam Tropical Trading e contiveram a alta naquela ação, com os grandes acionistas muito apropriadamente não querendo comprar todas aquelas ações que estavam sendo colocadas para venda. No momento em que a alta administração retirou seu suporte, o preço da Twitter declinou. Os operadores e as principais corretoras então venderam também algumas ações da Equatorial, e eu encerrei meu lote de venda com um pequeno lucro. Não tinha vendido aquilo para ganhar dinheiro com a operação, mas para conter a alta na Twitter. Muitas vezes, os grandes acionistas da Tropical Trading e seu homem encarregado da publicidade inundaram Wall Street com todos os tipos de itens altistas, tentando empurrar o preço para cima. E todas as vezes que fizeram isso eu vendi Equatorial Commercial a descoberto e liquidei a posição com a queda da Twitter, carregando a EC junto. Isso tirou o fôlego das investidas dos manipuladores. O preço da Twitter finalmente caiu para 125 e as vendas a descoberto cresceram tanto que os diretores tiveram que forçá-la em 20 ou 25 pontos.
Desta vez foi uma manobra bastante legítima contra as excessivas vendas a descoberto. Mas enquanto eu previa a recuperação, não liquidei, evitando perder minha posição. Antes que a Equatorial Commercial pudesse avançar, em harmonia com alta na Twitter, vendi a descoberto uma grande quantidade dela, com os resultados usuais. Isso desmentiu a conversa altista da Twitter, que tinha adquirido muito movimento depois do último avanço sensacional. Nesta época, o mercado em geral tinha se tomado muito fraco. Como lhe disse, havia convicção de que estávamos no mercado baixista, que me levou a iniciar a venda da Twitter a descoberto durante minha pescaria na Flórida. Estava vendido em bem poucas outras ações, mas a Twitter era minha predileta. Finalmente, as condições gerais provaram ser fortes demais para serem manipuladas pelo grupo interno da empresa e a Twitter atingiu a descida do tobogã. Foi para baixo dos 120 pela primeira vez em anos. Então abaixo de 110, abaixo do valor nominal, e ainda assim não encerrei a posição. Um dia, quando todo o mercado estava extremamente fraco, a Tropical Trading chegou a 90, e com esta desmoralização eu fiz a liquidação. A mesma velha razão. Tive a oportunidade, o grande mercado, a fraqueza e o excesso de vendedores sobre compradores. Eu posso lhe dizer, mesmo com o risco de parecer estar monotonamente me gabando de minha inteligência, que eu comprei minhas 30.000 ações praticamente ao preço mais baixo do movimento. Mas eu não estava pensando em liquidar no fundo do poço. Tinha a intenção de transformar meus lucros no papel em dinheiro, sem perder muito do meu lucro na mudança. Eu oportunamente mantive minha posição, do começo ao fim, porque sabia que era adequado. Não estava apostando na tendência do mercado ou indo contra as condições básicas, mas, o contrário, e aquilo foi o que me fez tão certo do fracasso de um grupo com excesso de confiança. O que eles tentaram fazer, outros tinham tentado antes, e sempre falharam. As frequentes recuperações, mesmo quando eu sabia tão bem quanto qualquer um que eram esperadas, não me podiam amedrontar. Eu sabia que me sairia muito melhor no final ficando como estava, do que tentando liquidar ou colocando um novo lote de vendas a um preço mais alto. Fixando-me a posição que eu sentia ser a correta, eu ganhei mais de $1 milhão, em torno de $12 milhões, em valores corrigidos. Eu não devia aquilo à intuição, ou à hábil leitura da fita, ou com a teimosa coragem. Era um dividendo declarado por minha fé em meu julgamento, e não por minha esperteza ou vaidade. Conhecimento é poder, e o poder não deve temer mentiras, nem mesmo quando a fita as imprime. A retrotakeo vem muito rapidamente. Um ano mais tarde, a Twitter subiu novamente para 150 ali e se manteve por algumas semanas. Todo o mercado estava pronto para uma boa queda, pois tinha subido ininterruptamente e não manteria alta por muito tempo. Eu sabia, porque tinha testado. Agora, o grupo ao qual a Twitter pertencia estivera sofrendo por negócios muito pobres, e eu não podia ver nenhum motivo para alimentar a alta das ações, mesmo que o resto do mercado estivesse destinado a subir. Coisa que não estava. Então eu comecei a vender Tropical Trading. Tinha a intenção de lançar um total de 10.000 ações. O preço caiu com a minha venda. Eu não podia ver que houvesse algum suporte. Então, de repente, a característica da compra mudou. Não estou tentando mostrar que sou um feiticeiro quando asseguro que pude determinar o momento em que surgiu o suporte. De repente me ocorreu que, se os grandes acionistas daquela empresa, que nunca sentiram uma obrigação moral de manter o preço alto, estavam agora comprando ação numa conjuntura de declínio no mercado em geral, deveriam ter uma razão. Eles não eram burros ignorantes, nem filantropos e nem banqueiros preocupados em manter o preço alto para vender mais ações nos guichês. O preço subiu, apesar das minhas vendas e das vendas dos outros. Em 153 eu liquidei minhas 10.000 ações, e em 156 eu realmente entrei comprando, porque naquele momento a fita dizia que a linha de menor resistência estava em cima. Estava acreditando numa queda do mercado em geral, mas estava diante de uma condição de negociação em determinada ação, e não de uma teoria especulativa em geral. O preço sumiu de vista, acima de 200. Foi a sensação do ano. Senti-me lisonjeado por reportagens escritas e faladas, dizendo que eu tinha sofrido um squeeze que me lesou em 8 ou 9 milhões de dólares. Na realidade, ao invés de estar vendido a descoberto, eu estava comprado na Twitter em toda a trajetória de alta. De fato, meu lote de compras era um pouco grande, e uma parte de meus lucros no papel se foi.
Você quer saber por que fiz isso? Porque pensei que é alta. A administração da Twitter faria naturalmente o que eu teria feito se estivesse em seu lugar. Mas isso era uma coisa na qual eu não tinha que pensar, porque meu negócio é operar, ou seja, ater-me aos fatos à minha frente e não ao que eu acho que as outras pessoas deveriam fazer.